Palestrante convidada do dia, que é a Luciana Manzini, ela é psicóloga pela Universidade Católica de Petrópolis e tem especialização em psicopedagogia diferencial e neuropsicologia. Nós estamos muito felizes hoje com a sua participação e vai ser muito bom ouvi-la falar um pouquinho. Então, boas-vindas e vou passar a palavra para você, Luciana. Obrigada, Duda. Você tem que dizer que está feliz depois que eu terminar, né? Antes de começar, não dá, não é mesmo? Quem está aí me conhece sabe que eu gosto de me movimentar, eu gosto de virar para um lado, virar para o outro, andar pela sala, desarrumar tudo, pedir que as pessoas me interrompam enquanto eu estou falando, mas eu sei que essa configuração, dessa maneira que a gente está hoje, impossibilita um pouquinho, né, disso acontecer. De qualquer forma, assim, enquanto eu estiver falando, alguém sentir vontade de colocar alguma coisa ou de fazer alguma pergunta, pode tentar me interromper. Eu estou contando com a ajuda da Duda, já falei isso para ela, para me passar as perguntas e me ajudar com alguma outra coisa, tá bom? Porque, assim, eu acho que não adianta, apesar de eu saber dela, que a maioria são psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia, é muito bom a gente poder falar de acordo com o que as pessoas estão esperando ouvir, né? E quando a gente planeja falar sobre algum assunto, a gente, sem querer, tira os assuntos que a gente acha que são mais importantes daquele assunto grande. E nem sempre o que é mais importante para mim é importante para vocês, né? Eu estou aqui com uma base, então vocês vão me ver olhando para um lado e olhando para o outro, para vocês entenderem um pouquinho como é a minha dinâmica, porque senão a gente vai até às 10 horas da noite. Na minha tela aqui, ó, eu vejo a Duda, que eu já conversei, eu vejo a Camila, que já está cansada de me ouvir, eu vejo a Monique, que, nossa, chega, tá? Então, assim, estou super confortável. Mas qualquer colocação que vocês precisem fazer, qualquer questão, tá? Podem me interromper, tá bom? Então, olha só, fui chamada para falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, né? Com isso tudo aí que a Duda me apresentou, a minha prática sempre foi uma prática clínica com crianças. Então, eu trabalho há 29 anos com crianças, fazendo orientação de pais, e trabalhei também muito tempo com formação de professores. Hoje eu tenho, há 15 anos, um trabalho no consultório de estimulação cognitiva, estimulação pedagógica, onde a gente faz, de um tempo para cá também, reabilitação. Então, assim, o meu ponto de atuação, o meu ponto de estudo e, assim, o que eu gosto de fazer é exatamente estar com as crianças, tá? O restante todo vem de maneira complementar, mas o meu ponto mesmo de trabalho são as crianças. E aí, falar de desenvolvimento infantil, por um lado, parece uma coisa muito fácil, mas, por outra, acaba sendo difícil, porque a gente poderia ficar talvez um mês inteiro falando sobre desenvolvimento infantil, né? Tem muita coisa para a gente pensar. Então, eu tentei, assim, pensar do desenvolvimento infantil alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente discutir hoje. E acho também que são pontos que a gente pode, num segundo momento, até abrir uma frente de um estudo mais profundo, ou até mesmo de uma discussão nesses aspectos em separado, né? Que eu acho que dão, assim, muito pano para manga, tá? São muito extensos. Então, o que eu separei para falar hoje? Separei falar da primeira infância, de 0 a 6 anos. Separei falar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento, porque quando eu fui convidada pela Monique, uma coisa que me chamava muita atenção era a palavra norteadores, né? Então, assim, o que vai nortear esse olhar, esse trabalho que a gente vai fazer quando a gente pensa em desenvolvimento infantil. Vou falar também um pouquinho da importância da estimulação, do brincar, porque não tem como falar de criança e não falar do brincar, e um pouquinho também do desenvolvimento das funções executivas, que é um termo que começa a fazer parte do nosso dia a dia, né? Eu não sei se os estudantes estão tendo um contato maior com isso, mas já é uma contribuição também da neuropsicologia, da minha última especialização, e que, quando a gente fala de primeira infância
A gente não tem como falar de primeira infância, falar de desenvolvimento infantil, sem falar de funções executivas, tá? Funções executivas são de 0 a 6 anos para a vida, né? Então, iniciando aí, primeira infância eu estou considerando de 0 a 6 anos. Hoje em dia a gente escuta de várias áreas do estudo, não só da área da psicologia, falando da importância dessa fase. É na primeira infância que a gente vai ter uma base de trabalho, uma base comportamental, uma base emocional, para muitas coisas que a gente vai fazer depois desses 6 anos, né? Então, assim, é o período de maior possibilidade para a formação de competências. Há alguns anos atrás, e eu acho até que hoje em dia ainda tem gente que pensa assim, alguns pais pensavam na educação infantil como um espaço em que as crianças iam lá só brincar, né? Coloquei o só, considerando que o brincar é uma atividade assim nada importante, né? Eu acho que mesmo que as crianças fossem para lá só brincar, devido à importância do brincar, já seria muita coisa. A gente viu no período da pandemia quantos pais tiraram seus filhos da escola porque não consideravam naquela, né, estimulação, ou naquela aula, ou naquele chamado remoto que os professores faziam, não sentiam ali nenhum crescimento, nenhuma importância para as crianças, ao passo que isso é uma inverdade, né? Então, assim, na primeira infância, é o momento em que a gente tem de formação de competências. Se a gente for falar de uma curiosidade, os bebês nascem com 5 vezes mais neurônios do que terão quando adultos. E aí a gente está aqui numa quarta-feira, 7 horas da noite, conversando sobre desenvolvimento infantil, ao passo que nós, comparados lá aos bebezinhos, estamos muito aquém, se a gente for falar em termos de neurônio, né? Nessa fase de 0 a 6 anos, muitas sinapses acontecem, claro. Se eu tenho muitos neurônios, esses neurônios vão trabalhando e essas sinapses vão acontecendo, né? Então, é um período muito rico para estímulo. Todo o desenvolvimento ele vai acontecer através dos sentidos. Então, assim, uma atenção grande de como esses sentidos estão nessa criança. Eu hoje vou falar de um organismo 100%. Hoje eu vou falar de crianças típicas, né? De crianças que estão com todos os sentidos em perfeito estado, tá? E aí o desenvolvimento vai acontecer por aí. E uma outra coisa que a gente precisa ficar atento, que às vezes a gente escuta falar e não sabe muito bem o que é que na primeira infância acontece a primeira poda neural. E quando fala em poda, num primeiro momento a gente pensa, um corte. Quando fala em neural ou neuronal, a gente sabe que tem a ver com neurônio. Sujou, né? Vai acontecer essa poda. Mas se a gente fizer uma ponte pensando numa poda de uma poda bem feita numa árvore faz com que aquela árvore fique mais frondosa, fique forte. Então, quando eu for falar de poda neural, eu vou chamar muito a atenção também para o que isso quer dizer, né? Será que tem um lado só negativo? Será que tem um lado negativo? Será que ela traz alguma coisa boa para a gente? Então, assim, nesse período também vai acontecer a primeira poda neural, tá? Então, falando um pouquinho dos marcos do desenvolvimento. Tudo o que a criança faz, forma como ela brinca, forma como ela fala, forma como ela aprende, forma como ela se movimenta, como ela se comporta, nos dá indicação de como está o desenvolvimento dela. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em psicopedagogia diferencial, a professora de psicologia do desenvolvimento, na primeira aula, ela passou um trabalho que consistia em observar um bebê, podia ser um bebê recém-nascido até 1 ano de idade, durante uns 2, 3 meses, e a gente precisava, nas nossas observações, anotar todos os aspectos que a gente percebia naquele bebê das áreas motora, linguagem, área afetiva e área cognitiva.
E na hora que a professora falou isso, eu mesma fui uma que falei assim, fácil, né? No meu prédio tinha nascido um bebê. E aí eu falei, vai ser a melhor coisa ver com essa família se eles me liberam o bebê para eu poder observar. E eu comecei a observar um bebê com 9 dias. Eu confesso a vocês que quando eu subia para o andar de cima, eu pensava, Luciana, sai dessa, arranja um bebê maior, porque a parte motora, minha linda, você vai descobrir rapidamente. Mas e o restante? O que você vai falar de área cognitiva? O que você vai falar de cognição num bebê de 9 dias? E eu confesso a vocês que foi uma experiência maravilhosa, aprendi a beça, porque eu tinha quase que buscar, assim, sabe, que nem um escavador, para tentar encontrar o que tinha de desenvolvimento naquele bebê na área de linguagem, na área afetiva e na área cognitiva. E acho que foi uma bela experiência, porque, assim, muitas vezes o nosso olhar está condicionado, a gente vê a área motora. É fácil ver que aquele bebê não sustenta a cabeça, depois o bebê passa a sustentar, e o bebê engatinha, e o bebê anda, mas e o restante, né? Então, assim, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, uma palavrinha que tem que andar junto é atenção. A gente tem que ficar atento a tudo o que a gente está vendo. E aí, de uma maneira geral, do nascimento até os 6 anos de idade, tem muita diferença, né, gente? Mesmo quem aqui não é mãe, mesmo quem não é avó, quem não é tia, já viu um bebê pensando depois numa criança de 6 anos e claramente, né, notória a diferença, óbvio. Minha mãe diz assim, o bebê quando nasce é um monte. Um monte por quê? Porque ele é uma coisinha que se você tirar dali e levar para lá, tá tudo bem. Aí você tira dali e traz para cá, também tá tudo bem. E esse monte fica um ser, às vezes até com muita vontade, até os 6 anos de idade, não é isso? Então, assim, tem muita diferença. Então, se a gente pensar que um bebê passa de muitas horas dormindo, quando ele nasce, até 6 anos em que ele está preparado para se alfabetizar, se a gente for olhar o desenvolvimento dessa criança, é muito desenvolvimento nessa primeira infância, né? Então, o bebê começa a levantar a cabeça, depois ele sustenta, rola, mexe a cabeça quando a gente faz um som, quando a gente chama o nome dele, senta, engatinha, começa a andar, leva o talher até a boca, corre, sobe e desce escadas, anda de bicicleta. E aí, de novo, do bebê, chora como meio de comunicação, o choro que é tão difícil para tantas pessoas. Por que esse bebê chora? Meu Deus, o que está havendo com esse bebê? O bebê chora. Faz xixi e cocô, mama, mas chora. É a forma que ele tem de se comunicar. Então, o bebê chora, demonstra o primeiro sorriso social, que a gente fica enlouquecido, né? Que parece que ele está realmente se manifestando para a gente. Atende ao ser chamado pelo nome, bate palmas, dá tchau, começa a falar as primeiras palavras, depois frases, executa pedidos simples, depois mais complexos, se comunica perfeitamente aos 6 anos de idade. Lá de novo, reconhece a voz da mãe, se expressa ao ser chamado pelo nome, faz alguma reação, né? Ou mexe o olhinho, ou tem alguma expressão facial, começa a aceitar outras pessoas no seu convívio social, interage com outras crianças, depois surgem os amigos. A gente costuma dizer, quem é mãe vai entender muito bem, que a gente passa a ser a mãe do fulano, porque a criança começa a ter os amigos na escola, por exemplo, e aí a gente perde o nosso nome, a gente passa a ser a mãe do fulano, né? Brinca com grupos maiores, aquela criança já consegue brincar com outros grupos. Usa brincadeiras de faz de conta, demonstra o que quer e o que não quer, muitas vezes com clareza.
Lá de novo, quando o bebê ri ou chora, dependendo do meio, usa comportamentos de imitação, usa banheiro, tem a curiosidade, então começa a fase dos porquês, se veste sozinha. Então, assim, se a gente for pegar tudo isso que eu falei, se a gente for dividir em área motora, área da linguagem, área afetiva e área cognitiva, a gente consegue separar. Muitas das coisas que eu falei vão estar misturadinhas, né? Quando eu atendo, viro o meu olho em função de um som. Isso aí é o quê? Isso é motor, porque eu estou virando. Isso é som, é linguagem. É interação, pode ser afetivo. E pode ser cognitivo também, porque dependendo do som. Se é um som que essa criança ouve sempre, ela já pode aprender que aquele som vai trazer alguma coisa para ela, né? Então, assim, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, a gente tem que estar atenta a essas coisas todas, que cada uma vai acontecer numa determinada fase. Eu não quis trazer aqui tão engessadinho, porque eu achei que não era a questão, tá? Mas, assim, cada coisa vai acontecer numa fase, de acordo com o ritmo de cada criança, mas existe um padrão. Então, esses marcos, eles vão servir para nortear a nossa observação em relação ao desenvolvimento da criança. Às vezes eu recebo no consultório uma mãe que diz assim: a professora me falou que ele não sabe brincar muito com as outras crianças. Eu não vejo isso. Mas a professora disse que ele não consegue interagir bem. Na minha casa isso não acontece. E aí a gente tem que ficar muito atento, né? Por que essa professora pontua? Porque talvez essa professora esteja ligada a esses marcos do desenvolvimento. Essa professora tem outras crianças da mesma idade que apresentam outros comportamentos que são característicos da idade. E essa criança em especial não está apresentando. Então, assim, os marcos do desenvolvimento nada mais são do que padrões esperados para que a gente possa verificar se tem uma alteração ou não. Apresentar demora para alguns marcos aparecerem não significa que a criança apresenta um atraso, né? A gente sabe que existe ali uma diferença de tempo. No entanto, a gente tem que estar atento. E aí, puxando assim uma discussão ou uma reflexão, tomar muito cuidado quando a gente escuta profissionais que dizem assim: não, ainda está no tempo. Não, vamos esperar essa criança estalar, vamos esperar o estalo dessa criança, né? Eu costumo dizer que criança não estala, gente. Então, assim, ficar atento. Cada um é um, sim. Cada um tem uma forma de se mostrar, sim. Mas existe um marco, que não é diferença de um dia para o outro. Mas ele existe para nortear. Muitas vezes, quando a gente recebe no consultório uma criança que tem algum atraso, a gente encontra vários marcos do desenvolvimento com atraso. Tá? Então, se eu estou falando para futuras psicólogos ou para psicólogas, numa anamnese, sempre prestar atenção nisso, que a gente tenha sempre esses marcos de maneira clara na nossa cabeça, que a gente tem esses padrões. Muitas vezes, na experiência, a gente já tem isso com mais facilidade, mas quando a gente não tem experiência, que a gente possa recorrer a esses marcos. Que antes de fazer uma anamnese, que a gente possa buscar quais são os marcos do desenvolvimento daquela faixa etária, para na hora que a gente for fazer uma anamnese, a gente poder questionar, perguntar, procurar saber, né? Os marcos dizem muito, tá? Então, assim, criança não estala. E o meio está sempre exigindo. Então, aquela criança que começa a ficar para trás, a gente precisa ter um olhar atento. Por que ela fica para trás? Né? O que justifica esse ficar para trás? Hoje em dia, a gente tem um auxílio da avaliação neuropsicológica.
né? Que é uma avaliação que hoje já tem em todos os cantos, a gente já consegue com mais facilidade, mas que ainda tem uma linguagem que não é todo mundo que entende. Então, assim, é necessário buscar uma avaliação neuropsicológica para a gente ter um mapeamento do funcionamento das funções cognitivas? Muitas vezes, sim. Mas é necessário a gente entender o que aquilo ali quer dizer. E se, por um acaso, a gente não tiver estudo suficiente, não tiver competência para entender aquilo, porque a gente não tem obrigação nenhuma, que a gente busque desse profissional que avaliou esse entendimento, ou que a gente busque essa explicação. Porque o que a avaliação neuropsicológica faz? Ela vai estar ligada aos marcos do desenvolvimento e ela vai estar fazendo um mapeamento cerebral das funções cognitivas. Então, como é que está a linguagem, como é que está a memória, como é que está a atenção, como estão as percepções, as funções executivas, a cognição. E atrás dessa avaliação neuropsicológica, muitas vezes a gente tem um diagnóstico. E aí também começar a olhar esse diagnóstico como um caminho libertador e não um caminho de rótulo. Quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, a gente falava muito do problema do rótulo, do problema do diagnóstico como rótulo, em que aquela criança chegava com aquele nome, com aquela cara, e você aceitava aquilo, não questionava e achava que aquilo ali era uma situação que não tinha muito jeito, né? Dependendo do diagnóstico. Mas, assim, hoje em dia, ver o diagnóstico como libertador, realmente, né? Hoje em dia, eu chego a pensar que aquela criança que tem um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso e um pouquinho daquilo, e que esses pouquinhos não fecham um diagnóstico, é ainda mais difícil para a gente trabalhar do que aquela criança que fecha. Não estou aqui levantando bandeira, que bom que se tem diagnóstico, não. Mas, assim, se tem alguma coisa que não está funcionando, muitas vezes o diagnóstico ele vem para modificar a nossa postura, para clarear a nossa conduta, para orientar melhor o nosso trabalho. Então, assim, começar a ver a avaliação neuropsicológica como um caminho, sim, e o diagnóstico a nosso favor, a favor de nós, profissionais, e a favor dessa família, que muitas vezes traz uma criança que está sofrendo com aquela criança, que não tem uma explicação, e que muitas vezes no diagnóstico ela consegue essa explicação. Alguma pergunta, gente? Ou vamos continuar todo mundo caladinho? Até agora no chat não apareceu nenhuma pergunta, não, Lu. Então tá. As pessoas não perguntam ou quando está muito fácil ou quando está muito difícil, né? Natália, ia falar alguma coisa? Tem uma pergunta. A partir de que momento, então, que se pode fazer essa avaliação? Desde que nasceu ou tem o marco da idade que pode começar a avaliar? Avaliação neuropsicológica? Olha só, não tem uma idade certa. A gente aqui no Brasil, a gente às vezes enfrenta algumas dificuldades, porque toda a testagem padronizada... Natália, você é psicóloga ou é estudante? Eu sou estudante e estagiária aqui também na Reconciliar-se. Tá. O que acontece? A avaliação neuropsicológica, para ela ser mais completa possível, ela precisa ser feita por um psicólogo com especialização em neuropsicologia. Por quê? Porque os psicólogos conseguem ter contato com todo tipo de avaliação. Quando a gente pega um outro profissional, o nosso Conselho Regional de Psicologia, ele não libera determinados testes para outros profissionais. Então, se você fizer uma fisioterapeuta, por exemplo, uma fonoaudióloga que fez uma especialização em neuropsicologia e ela vai fazer uma avaliação, ela não vai conseguir usar todos os testes que a gente consegue. Então, a nossa avaliação acaba sendo mais sensível. A gente tem mais recursos, tá? E no Brasil, como muitas outras coisas, os testes demoram a ser validados, né? Então, alguns testes a gente pode até utilizar uma validação do exterior, mas a gente precisa fazer uma adaptação à nossa clientela, e aí a gente só utiliza esse teste com o valor qualitativo, o não quantitativo. Então, o que vai dizer se eu posso fazer a avaliação na criança que você está me trazendo é o material que eu tenho. Então, existe no Brasil avaliação de pré-escolar, de escolar, e assim vai.
tá? Existe até uma testagem bem bacana, padrão ouro, que a gente utiliza para verificar a parte cognitiva, que ela é dos 6 até 16 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 17, você já faz uma testagem de adulto. Então, assim, o que vai segurar se eu posso fazer ou não é só isso, se eu tenho esse material, tá? Então, a gente tem material para crianças pré-escolares. Tá Foi ótimo, respondido? obrigada. Claro, obrigada. Então tá. Mais alguma coisa, gente? Aproveitar que a Natália perguntou? Ou eu posso continuar? Então, vamos lá. Falando de desenvolvimento infantil, falando dos marcos de desenvolvimento, a gente precisa falar da importância da estimulação, né? Piaget diz que a gente tem um organismo perfeito, nem é perfeita a palavra que ele usa, não, mas agora me faltou a palavra. Você tem um organismo que funciona, né? Dentro dos padrões, dentro dos marcos do desenvolvimento. E se você tem um meio, que é um meio estimulador, você tem o seu desenvolvimento por completo, tá? Então, quando a gente fala da estimulação, a gente está querendo dizer que quanto mais rico for o meio, maior a chance da criança se desenvolver. Só que existe uma diferença muito grande em estimular e querer ensinar, né? Eu diria assim, ensinar seria colocar goela abaixo tudo o que eu acho que é importante. Então, a criança recebe de maneira passiva tudo aquilo que eu acho que é importante. E quando eu falo de estimular, eu falo da criança ativa, interagindo, e ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo, tá? Lembrando que se a estimulação se dá pelos sentidos, se o nosso desenvolvimento se dá pelos sentidos, sempre prestar muito atenção para a gente usar bastante os nossos sentidos. Porque senão a gente usa só a visão e a audição. E olhe lá, né? Eu mesma aqui hoje estou só com a audição para vocês, né? Então, assim, prestar muita atenção quando eu estou com uma criança. Gente, não tem coisa que eu acho mais linda. Eu estava saindo esses dias da academia, olhei para frente, tinha uma reta, vinha uma senhora com uma criança, não estava nem pela mão, na calçada, a criança devia de ter uns 2 anos. E a coisa mais linda, porque a senhora não conseguia, às vezes, dar 2 passos completos, aquela criança parava. Ou ela via alguma coisa no muro, ou ela via um bicho no chão, ou ela fazia uma pergunta. E aquela senhora ia explicando, falando coisas, né? Me deu assim uma saudadezinha, que depois que passa, que os filhos crescem, né? A gente pensa assim, poxa vida, por que eu não andei mais vezes pela calçada com os meus filhos, né? Mas assim, estimulação é isso. Você não precisa do material mais rebuscado, você não precisa da estratégia melhor, você não precisa de muita coisa. Você precisa de atenção. Atenção naquela criança. E aí, quando aquela criança desperta um interesse, é a hora de eu abrir. É a hora de eu falar. É a hora de eu perguntar. É a hora de eu fazê-la refletir, né? Eu gosto sempre de contar uma historinha que um casal muito envolvido com a igreja, participantes da igreja católica, um dia a filha chega para eles e diz: pai, mãe, eu tô com uma dor aonde faz o filho. E aí eles piraram, né? Porque pensaram assim, meu Senhor, dor aonde faz o filho? Mas eles foram iluminados e naquele momento, ao invés de dar alguma explicação ou de querer ver alguma parte do corpo daquela criança, eles viraram para a criança e disseram assim, mas aonde é? E aí a criança falou, aqui, vocês estão me vendo? Aqui no meio do peito. Aí eles fizeram uma cara assim, nome do pai, do filho. Então, na hora que ela fazia nome do pai e do filho, ali doía. Gente, essa é a maior prova do que é estimular. Antes de eu chegar com uma resposta pronta para essa criança,
eu pergunto. E aí, na hora que eu pergunto, eu consigo saber o que essa criança precisa saber. Não é isso? Então, assim, o ponto-chave da estimulação, as meninas que trabalham comigo no consultório, que fazem a estimulação, o que elas têm de diferencial? Sim, elas têm profissionalismo, competência, elas são estudiosas, elas escutam, elas escutam, elas escutam. Então, assim, para você trabalhar com estimulação, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir, você tem que escutar, você tem que estar ligada, né? Então, assim, a gente não perde nenhuma oportunidade. E não perdendo a oportunidade, o que a gente faz com a nossa criança que tem lá 5 vezes mais neurônios do que eu? Eu já estou com mais de 50, eu com certeza estou com muito menos, né? Porque eu já estou no declínio. Então, assim, com certeza eu estou com muito menos. Então, prestar muita atenção nisso, prestar atenção em quem está comigo. Eu costumo dizer que o ponto-chave de um bom psicólogo é fazer uma boa anamnese, é ouvir o que essa pessoa tem para trazer, né? Porque é no ouvir. Hoje mesmo eu mandava um áudio para um pai, e foi muito interessante que enquanto eu ouvia o áudio dele, ele respondia a pergunta que ele tinha feito. Ele me fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. E aí eu escrevi: ouve de novo o seu áudio, ali tem a resposta para a sua pergunta. Ele deve ter pensado: nossa, essa psicóloga não quer trabalhar mesmo, né? Porque ela não teve o trabalho de me dar uma resposta. Mas é isso. Então, assim, ouvir, tá? E a gente ouve a criança também e a gente estimula. E aí, falando dessa criança que é estimulada, eu vou falar da poda neural ou neuronal, que acontece por volta dos 3 anos de idade. E aí a gente pensa assim, meu Deus! Só que quanto mais estímulo, experiência, vivência, maior a chance das sinapses permanecerem após a poda. Tá? Então, o que a poda faz? Ela elimina neurônios e sinapses que são desnecessárias. Espera aí, Luciana. Tá, bacana isso aí. Mas como é que o cérebro sabe o que é desnecessário ou não? Vocês têm alguma ideia? Como é que o nosso cérebro tão poderoso sabe o que é necessário e o que não é necessário para ele podar? Aquilo que não é usado. Isso aí, muito bem. Quem falou que eu não sei quem foi, porque eu não vi aqui. Oi, boa noite, Elisa. Elisa. Elisa, você é psicóloga? Sou sim. Isso aí, Elisa. Então, assim, o que não é usado, eu jogo fora. É desnecessário para mim. E aí me faz lembrar a memória, né? A nossa memória tem o grande poder de guardar informações. Olha que maravilha. Mas ela também tem um grande poder de esquecer. Porque a gente não pode guardar tudo. Né? Eu diria até que é tão maravilhoso quanto lembrar, é você esquecer. Gente, imagina se nós lembrássemos de tudo. Nem é bom pensar, né? A exaustão que nós estaríamos. Então, o que a memória faz? A memória só sabe o que é importante se eu repito. Se eu não repito, aquilo não é importante. E aí a gente puxa uma linha assim, ó, para a importância da disciplina. Né? Não precisa ser uma repetição burra, mas é a importância da disciplina. Se eu começo a me disciplinar a fazer uma determinada coisa, eu vou ter mais facilidade de lembrar dela. Então, a poda neuronal vai acontecer da mesma maneira, tá? O que eu tenho bem desenvolvido, bem experienciado, bem vivenciado, fica, porque o cérebro entende que é necessário para a minha sobrevivência. Eu estou falando de 3 anos de idade. Nossa, Luciana! Mas eu chamo minha criança de 3 anos de bebê. Você pode até chamar, mas a criança não é mais bebê, não. Olha quanta coisa que ela pode aprender ou quanta coisa que ela poderia ter aprendido. Tá bom? Então, um cérebro pouco estimulado tem maior quantidade de morte de suas células. Se eu for abrir aqui, eu não posso ir abrindo muito, não, porque eu vou.
Mas, assim, se eu for abrir, vou falar de neuroplasticidade. Por que a gente pega um idoso e começa a fazer reabilitação? Ou um idoso e a gente faz uma estimulação? Porque a gente sabe, estudos comprovam, que o nosso cérebro tem a capacidade de se refazer, que é a questão da neuroplasticidade, ser plástico. E aí eu não vou estimular o meu filho, que está com todo o potencial, não vou estimular minha criança, que está com todo o potencial para crescer? Tá? Perguntas? Não? Posso continuar? Então, eu vou continuar. E aí, a gente... Alguém falou? Não. Não, Lu, pode continuar. Tá. E aí, falando de criança, a gente precisa falar de brincar. Né? A gente precisa falar do brincar. Só o brincar a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né? As crianças hoje nas nossas escolas, elas têm o tempo do brincar, mas ainda costuma ser um tempo bem pequeno, né? Ou é um brincar muito monitorado e que também cansa, ou é muito pouco do brincar livre, o que faz também com que um monte de outras coisas não aconteçam, né? Então, assim, a gente tem criado pequenos executivos, porque as nossas crianças têm um monte de compromissos. As nossas crianças, muitas vezes, têm que caminhar junto com a gente, né? Se a gente der bobeira, a gente já está pensando no Enem. O filho está com 4 anos, já que eu estou falando de primeira infância. Eu estou pensando como é que vai ser o Enem. Não sei nem se vai ter Enem, gente. Né? Não sei nem o que vão exigir. Eu, hoje em dia, vivencio isso na pele, porque eu tenho um filho no 3º ano do ensino médio e eu tenho um filho que está na faculdade. E aí é muito interessante, assim, eu adoro quando eu venho com uma ideia assim super bacana, né, da minha época, e ele diz: mãe, hoje em dia não é bem assim. Eu falo: ó! E ele me prova por A mais B que realmente hoje em dia não é mais assim, né? É claro que nós temos o que é clássico e o que é clássico fica para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença. Mas tem outras coisas que se modificam no decorrer do tempo, né? Então, assim, se o meu filho hoje precisa brincar e ele não tem tempo de brincar, você pode saber que uma grande parte do desenvolvimento dele vai estar comprometida porque ele não brinca, né? Eu já ouvi dizer que o brincar para a criança é como o trabalho para o adulto. Se alguém chegar para mim e falar assim: Luciano, o que você faz? Eu, de cara, eu vou dizer: trabalho com crianças, eu sou psicóloga. Eu não vou dizer: Luciano, o que você faz? Quando eu posso, eu vou à musculação. Eu não vou responder isso. Então, assim, o trabalho sou eu, hoje. O brincar é a criança, é a importância para a criança, tá? É o que tem de importante para a criança. E aí eu dividi o brincar em 2 áreas, 2 grandes áreas. Botei o brincar do faz de conta e da imaginação, onde aquela criança experimenta estar num lugar que ela ainda não pode estar, fingindo ser alguém. Então, é a brincadeira de casinha, né? Eu sou a mãe, você é a minha irmã. Aí a irmã diz: não, mas eu não quero ser irmã, não. Eu quero ser a mãe. Não, mas eu quero ser a mãe também. Então, a gente faz assim, uma mãe aqui, a outra mãe fica lá na outra casa. Não sei o que vão inventar, tá? Mas enquanto a gente faz esse faz de conta, a gente imita a realidade. E aí, gente, prestar atenção em crianças brincando de casinha, por exemplo, nossa, mãe, dá para você rir, chorar, fazer uma tese de mestrado, se você quiser, né? Como essas crianças vão se colocando no lugar do outro, como essas crianças vão imitando o outro. As professoras veem na escola as crianças imitando a mãe e o pai. As mães veem em casa aquela criança imitando a professora, né? Então, assim, enquanto eu me coloco no lugar do outro, eu aprendo habilidades. Que habilidades são essas? Eu aprendo a criatividade, eu aprendo a empatia, eu aprendo competências sociais, o que é esperado, o que não é esperado. Posso bater ou não posso bater?
Quando eu bato, o que que acontece? O que que alguém vai vir me dizer desse bater? Né? De jeito nenhum. Não se bate, a gente conversa. Então, assim, a criança traz isso tudo e com isso ela vai crescendo. E essas brincadeiras também possibilitam que a criança compreenda a diferença entre o que é real e o que não é real. Hoje em dia, a gente encontra muito no consultório crianças que fazem confusão entre o que é real e o que não é real, né? E não sei se por falta de brincadeira, não sei se porque os pais também não estão sabendo separar, então estão na brincadeira e não estão na brincadeira e eu não sei exatamente onde eles estão, né? Os pais estão um pouco confusos e as crianças estão misturando. E separei também nas brincadeiras com regras, que são brincadeiras que são mais padronizadas, são brincadeiras que vão vir com algum padrão maior, mas que também vão desenvolver questões importantes. Nas brincadeiras com regra, você tem a adequação aos limites, você aprende a cooperação, você conhece a competição, o que a competição pode levar, o que a cooperação pode levar. E assim como a rotina, as regras e os limites, eles são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Porque você saber até onde você pode ir faz com que as crianças se sintam mais seguras e confiantes, né? Estimulando o autocontrole, ensinando-os a viver em família, em sociedade. E tem um ponto interessante quando fala de brincar, que a gente tem uma sensação errada de que toda criança sabe brincar. Isso não é verdade. A gente, quando trabalha só com criança no consultório, a gente vê isso claramente, né? Então, assim, a brincadeira também é uma construção. A brincadeira também é um momento de aprendizado. Então, ela é rica demais para as crianças. Eu falando aqui, basicamente, de 0 a 6 anos, falando da primeira infância. Mas ela ainda vai seguir nas outras idades também, né? A gente consegue seguir um pouquinho mais. A gente precisa pensar também, agora veio aqui na minha cabeça, eu não tinha nem pensado nisso na hora que eu estava planejando. É muito legal quando a criança vê os pais brincando também, né? Você, para ter essa ideia do que é real e do que não é real, ver que esses pais também brincam também é muito legal, esse resgate à brincadeira, sabe? Uma brincadeira saudável, uma brincadeira onde você realmente se diverte. Isso traz também uma contribuição para o desenvolvimento infantil muito grande. E aí, falando das funções executivas, quando a gente fala de ser humano, a gente fala do córtex pré-frontal, né? Essa parte aqui da nossa testa. A gente, quando fala de TDAH, a gente pode dizer que a pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade no foco, ela tem uma dificuldade na atenção, a grosso modo. E quando a gente precisa ficar atento, a primeira coisa que a gente faz é se inclinar, franzir a testa, né? Tipo assim, peraí, deixa eu ver o que eu tô, porque eu quero prestar atenção. E aí, nesse momento, a gente faz nosso córtex pré-frontal ativar, né? Funcionar de uma maneira mais forte. E nele acontecem as funções executivas, que são controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho ou memória operacional, que vocês já devem ter ouvido por aí, tá? E as funções executivas, elas são desenvolvidas, elas podem ser treinadas, e o nosso cérebro só vai estar amadurecido mesmo na vida adulta. Então, a gente explica a dificuldade de planejamento, a dificuldade de organização de um adolescente, muitas vezes em função dessas funções executivas que ainda não estão totalmente amadurecidas. Hoje em dia, a gente tem encontrado, pelo menos na minha realidade no consultório, pais muito perdidos, né? Perdidos na conduta com as crianças. Não sabem se deixam frouxo demais ou se apertam demais, então a gente sente aquele pai que ama,
ama e ama, e em função desse amor, esse filho não cresce nada, porque não pode ser frustrado, esse filho não pode se chatear, esse pai quer privar esse filho de todos os problemas para que ele seja feliz. E a gente tem um outro lado, que é o pai rígido, pai e mãe, né? Rígido, que é aquele que não tem flexibilidade nenhuma, não tem uma brecha. O erro é o fim, não tem conversa, não há caminho, não tem espaço. Então, a gente tem encontrado no consultório, e tem aquele que está no meio do caminho, né? Que em alguns momentos ele tudo deixa, em outros momentos ele nada deixa. Então, quando a gente começa a ouvir esses pais, a gente vê que essas funções executivas que a criança tinha que estar desenvolvendo não estão desenvolvidas. Vou voltar para cá para eu não me perder. Então, falando em brincadeiras, falando de desenvolvimento infantil, a gente não pode deixar de lado o treinamento das funções executivas. Elas são habilidades que nos permitem controlar e regular os nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações diante das situações que a gente tem, tá? Elas acontecem no córtex pré-frontal e são divididas nas 3 áreas que eu falei para vocês, que depois eu vou explicar um pouquinho separado. Elas nos ajudam a atingir várias metas no nosso dia a dia. Seja planejar as férias, seja controlar a raiva, ou realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Duda me falou no início que o nosso público, o meu público aqui era só feminino. Não sei se entrou algum rapaz aí. Entrou, Duda? Tem o Dante, que é o coordenador aqui da Reconciliar. Então tá, tem um. Porque eu ia dizer assim, nós mulheres fazemos um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Então, aquele fazer um monte de coisas ao mesmo tempo também passa pelas nossas funções executivas. Tá bem? Como tem o Dante aqui, eu não vou entrar fundo nisso aí, não preciso tapar os ouvidos, não. O que eu quero dizer é o seguinte, não vou entrar fundo em gênero feminino e masculino, porque aí também a gente vai para outro lugar, tá? Mas pensando que quando eu planejo as férias, quando eu organizo a minha semana, para saber o que tem de prioridade, como eu vou organizar aquilo ali, quando eu troco o meu dia no consultório, né, Monique? Porque naquele dia não dá para eu atender e eu vou trocar, vou passar para outro. Para que isso aconteça de maneira ordenada, eu estarei usando as minhas funções executivas, tá? Que também precisam ser estimuladas muitas vezes. Então, o controle inibitório, sabe aquele as pessoas têm postado muito nas redes sociais. A gente fala da experiência do marshmallow, mas eles têm postado nas redes sociais, botam um chocolatinho na frente de uma criança, aí a mãe diz assim, eu vou ao banheiro, você não pode comer, só quando eu voltar, só quando eu disser. Aquilo ali é controle inibitório. O que é controle inibitório? Sou eu controlar e inibir uma vontade, querer falar alguma coisa, comprar o que eu não posso comprar, tá? Então, o controle inibitório ele serve para controlar e filtrar os nossos pensamentos e os nossos impulsos, para a gente resistir às tentações, para a gente parar e pensar antes de agir. E ele também vai envolver atenção seletiva, concentrada e sustentada. Se alguém aqui tem experiência com alguém com TDAH, vai perceber que quem tem TDAH tem falha nas funções executivas. Quem tem TDAH geralmente não tem o filtro do que eu posso falar. Então, é impulsivo. Fala o que não tem que falar. Fala na hora que não tem que falar. Faz o que não tem que fazer. Ai, me deu uma vontade de escorregar. O professor está dando aula, ele vai lá e ele escorrega. Tá? Então, essa seria a parte do controle inibitório. A outra parte seria de memória de trabalho, ou a memória operacional, que é a mesma coisa. Então, assim, quando eu preciso lembrar de um número de telefone para digitar, enquanto eu estou com aquele número de telefone na minha cabeça e digito, eu estou usando a minha memória de trabalho.
Posso usar de várias maneiras. Eu posso ficar reverberando, se eu quiser. Tem crianças que fazem isso lindamente. Pega lá sua meia na gaveta, na segunda gaveta da cômoda. Segunda gaveta da cômoda. Segunda gaveta da cômoda. Segunda gaveta da cômoda. Aquela criança está indo. O que ela está usando? Ela está usando a memória de trabalho. Tá? A memória de trabalho ela é de curto prazo. Geralmente, a gente não guarda depois. Mas a gente precisa saber manipular. Um outro exemplo da memória de trabalho é, por exemplo, preciso ler um texto, guardar as informações na minha cabeça. Porque alguém vai me perguntar depois. Então, eu estou com aquelas informações, porque alguém vai me perguntar. Se a pessoa me perguntar naquela hora, se a minha memória de trabalho estiver bem desenvolvida, eu vou conseguir responder. Mas se a pessoa me perguntar dali a 15 dias, talvez, num primeiro momento, eu nem lembre qual foi o texto que eu li. Nem sei exatamente o que foi. Peraí. Deixa eu parar para pensar. Tá? Porque a memória de trabalho vai ficar só superficial. Preciso conectar informações de um parágrafo para outro. Então, eu leio, vou fazer uma conexão. Também é a minha memória de trabalho. Tá? Memória de trabalho também ajuda nas interações sociais. Para eu planejar, para eu organizar as tarefas mais importantes a serem feitas, para eu definir prioridade, para eu organizar o tempo que eu gastarei em cada atividade. Meu marido tem TDAH. Então, meu marido vai para o Rio de Janeiro. Sai de manhã, volta de noite. E aí ele fala assim, não, porque eu vou... 9 horas da manhã, eu vou estar lá na Barra, numa obra. Aí, quando for 9h30, eu estou na Zona Sul, em outra obra. Não, você não vai estar. Não vou porque é rapidinho. A primeira é rapidinho. Não, peraí. Impossível você estar 8 horas, sai 8 horas na Barra e estar 8h30 na Zona Sul. Você não vai conseguir. De tanto eu falar isso, ele começou, Lu, me ajuda a planejar, me dá o tempo. E aí ele dizia assim, nossa, como foi bom, porque eu achava que o rápido ia me colocar lá no outro lugar e eu ia conseguir. O que acabava acontecendo? Ele ia atropelando, ele não conseguia resolver nada, tá? Então, assim, a memória de trabalho serve para a nossa vida, né? Imagina eu, casada com o meu marido, pedindo para ele buscar o meu filho, que sai 5h30 da tarde da escola em Itaipava, e ele, às 5h15, resolve entrar nas lojas americanas para comprar um chocolate lá no centro. Gente, ele não vai chegar. Então, a minha relação com ele vai ficar comprometida exatamente pelo simples fato dele não cumprir. Por outro lado, ele não cumpre porque a memória de trabalho dele está comprometida. Tá? A memória de trabalho também ajuda nas interações sociais, nesse tipo de interação, por exemplo, organizando o tempo que você vai gastar numa atividade, organizando as suas prioridades, fazendo uma lista de compras. Eu agora fui para o universo adulto, né? Larguei do infantil. Mas para o infantil, eu tenho certeza que a gente vai encontrar um monte de outras coisas também, né? Quando eu digo para o meu filho, eu digo para um aluno, pega lá naquele armário determinada coisa e aquela criança dá 3 passos e volta e diz o que é mesmo? E aí ela vai, e aí ela não encontra, ela abre o armário, olha para o armário todo e ela não encontra o que, porque ela não lembra mais o que você quer e ela te pergunta de novo, essa criança também tem a memória de trabalho comprometida. Tá? E a flexibilidade cognitiva, que seria a terceira área das funções executivas, ela nos permite encontrar erros, corrigi-los, rever a forma de fazer coisas com novas informações. Então, assim, vocês estão aqui hoje. Se tiver uma informação que vocês não conheçam, se vocês pegam essa informação e vocês conseguem fazê-la, vocês conseguem processá-la, modificando a forma como você vê uma coisa, você está usando a sua flexibilidade cognitiva. Eu estudava numa escola católica
E todas as vezes que a gente ia participar de algum retiro, alguma coisa assim, a irmãzinha dizia assim, vamos esvaziar o copo, para que você possa encher. Porque se você vier para cá com seu copo cheio, não terá nada para entrar em você. E é verdade, né? Quando a gente vai para um lugar, se a gente vai com o nosso copo cheio, não tem nada. E a flexibilidade cognitiva é exatamente me possibilitar encarar um problema por outros ângulos. Tá? Ela também funciona quando eu exerço autocontrole e persistência. Mas principalmente quando eu busco outras estratégias para a resolução do mesmo problema. Tá bom? A gente está falando de... Eu estou falando de primeira infância e eu lembrei... Meu filho menor... Não, meu filho mais velho, quando era bem pequenininho, estava aí nessa fase da primeira infância, ele... Um dia peguei ele limpando um tênis. E aí ele limpava, porque na hora de sair, o tênis estava sujo, e aí eu falei, não, como é que você vai, Pedro, com esse tênis? Vai lá buscar um paninho, passa esse paninho no tênis. E aí ele veio, ele era todo... Foi, pegou um paninho, estava lá passando, e ele falava assim, fascinante, fascinante. E aí, olhei para o meu marido olhou para mim, aquele vocabulário não estava de acordo, né? E aí eu falei, o quê? Fascinante? O que é isso? Ué, mãe, fascinante porque tá fácil. Se fosse difícil, seria dificilmente. Então, assim, o que é isso? Flexibilidade cognitiva. Tá? É você utilizar um conceito e fazer uma ornamentação. Claro que ele fez uma ornamentação errada, né? Se a gente for pensar, mas assim, uma ornamentação diferente, dando baseado no mesmo significado. Tá bom? E aí, se a gente imaginar uma sala de aula, onde as crianças não são capazes de controlar seus impulsos. Vamos imaginar aqui um jardim 3. Crianças de 4 anos, 5 anos. As crianças não são capazes de controlar seus impulsos, de esperar a sua vez, de manter o foco no seu trabalho, de lembrar das instruções que foram dadas. Ou um outro exemplo. Imagina nessa reunião que a gente está aqui do Zoom, se todo mundo quisesse falar ao mesmo tempo. Ou se todo mundo deixasse os microfones ligados. Não precisava nem falar, mas deixasse o microfone ligado. Né? A Duda falou isso no primeiro momento, nos permitindo ouvir os barulhos dos ambientes. Como seria, gente? A única palavra que vem à minha cabeça é caos. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos das funções executivas bem desenvolvidas. Tá? Curiosidades, tá? Para desenvolver funções executivas na primeira infância é garantir uma base sólida para anos posteriores. Quem está aqui, que é psicólogo, que é estudante, que tem conhecimento do que acontece dentro de uma escola, por exemplo, porque também não tem como falar de primeira infância sem falar de escola, entende perfeitamente o que eu estou falando. Se a gente tem uma primeira infância com funções executivas bem desenvolvida e uma criança dentro dos marcos do desenvolvimento, a gente pode ter certeza que essa criança sobe as séries, essa criança segue uma base sólida para aprender, para se desenvolver ainda mais, para ter autonomia, independência. As funções executivas, elas continuam evoluindo ao longo da adolescência, mas é somente na fase adulta que as redes neurais estão fortemente ativadas e que se conectam juntas com todas as regiões do cérebro. Então, a gente vai pontuar mesmo 21 a 25 anos. Essa idade muda um pouquinho de autor para autor, mas é mais ou menos por aí, para vocês verem como é importante, tá? Especialistas acreditam que as funções executivas podem ser treinadas, já que as neuroconexões do cérebro estão sendo fortalecidas pelo conceito da neuroplasticidade. Então, se o cérebro tem o poder da neuroplasticidade,
a gente pode treinar as funções executivas. Uma outra curiosidade, quem tem contato com crianças com TDAH, vou trazer de novo, que essa criança vive numa casa em que os pais têm funções executivas bem desenvolvidas, essa criança tem menos sintomas do TDAH ou menos prejuízos. Porque essa mãe e esse pai, enquanto vinha lidando com essa criança, educando essa criança, essa mãe e esse pai, por terem as funções executivas bem desenvolvidas, eles já desenvolviam isso também naquela criança, que tinha um pouco mais de dificuldade por causa do TDAH, mas mesmo assim, algum trabalho era feito, tá? A maior função das funções executivas é o gerenciamento de recursos cognitivos. A gente encontra, falando de avaliação neuropsicológica, eu não faço avaliação neuropsicológica, tá, gente? Eu estou só na estimulação e na reabilitação. Mas a gente, estudando a neuropsicologia, a gente acaba passando pela questão da avaliação propriamente dita também. Mas a gente encontra crianças com cognição preservada e com uma produção ineficiente. Como se a prática dela, o comportamento dela não fosse condizente com a cognição. E muito por causa do prejuízo nas funções executivas. O conceito de função executiva, essa daqui para mim é a maior curiosidade que tem. Foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1970. Mais velha que eu. Muito embora a discussão a respeito estivesse em curso desde a década de 1840. Então, assim, não trouxe novidade nenhuma. Para terminar, a importância do estudo das funções executivas na neurociência cognitiva é inegável. Elas estão em ação ao longo de todos os nossos dias. Acordam conosco, nos ajudam a resistir ao botão do soneca do despertador, participam da escolha da roupa que vestiremos, do que comeremos, assim como são cruciais nos momentos de estudo e trabalho. Desenvolvem-se e entram em declínio à medida em que nós mesmos o fazemos. Tá? Então, assim, para deixar a importância da função das funções executivas, e não como uma coisa à parte, né? Mas uma coisa que está entranhada na gente e que precisa ser estimulada e precisa ser desenvolvida. Tá bom? Monique, faltou alguma coisa? Nossa, bom demais, Lu. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, sobretudo pelo seu carinho, né? De dispor aí Isso, um prazer. e conseguir nos ajudar a crescer. Com certeza contribuiu muito. Não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta, temos ainda alguns minutos para perguntas. E acho que da minha parte eu não pediria mais nada. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação, alguma coisa, gente? A chance é agora, hein? Eu queria só agradecer, porque, nossa, foi muito bom. Conforme você foi falando, eu fui linkando com várias coisas, assim, que eu já estudei, né, ao longo da faculdade, coisas que a gente observa, né, na vida com as crianças que a gente conhece. Então, foi muito minha contribuição, é só agradecer, que foi muito bom. Que Eu bom. adorei. E queria ver com o pessoal o que eles acham da gente, e ver com você também, da gente tirar uma foto para poder registrar essa sua primeira participação com a gente, Claro. para depois a gente também divulgar nas nossas redes sociais. Não sei se quem é novo já conhece o Instagram da Reconciliate, mas a gente toda semana coloca posts sobre o tema da prevenção de abuso, sobre psicologia no geral, anunciando as palestras que a gente tem, os eventos que a gente faz. Então,
O arroba lá é arroba reconciliatio_. Aí, se quiserem acompanhar. E aí, quem quiser abrir a câmera para a gente tirar a foto, vai ser legal. Um, dois, três e X. Pronto. Obrigada, Duda. Mas ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhuma colocação? Obrigada, Lu, foi ótimo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, Camila. Bom, acho que então, só antes da gente finalizar, Lu, vou só fazer os outros avisos. Claro.